E aí, turma, tudo bem? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo da reflexão. Vamos falar um pouquinho de formação de imagens, tá? A formação de imagens no espelho plano, tá bem? Formação de imagens no espelho plano. Vou colocar assim. Aí fica um pouco melhor definido. No espelho plano. Tá aí. Formação de imagens no espelho plano. Então, para começar a discussão, vamos colocar um objeto à frente de um espelho plano. Por exemplo, aqui, ó. Esse é um objeto, pessoal. Tá? Objeto. Então, nós temos um tamanho bem definido e ele é representado por uma seta, que é para que você possa ter a condição de orientação. Muito bem. Se você colocar esse objeto à frente de um espelho plano, por exemplo, aqui, ó. Muito bem. Nós temos um corpo com infinitos pontos, e com esses infinitos pontos eu só preciso de dois pontos, que são os pontos extremos. De cada ponto extremo, eu só preciso de dois raios luminosos. Então, por exemplo, ó, se eu tenho a incidência de um raio luminoso aqui, vamos lembrar do procedimento. Onde o raio tocar a superfície, eu vou traçar essa linha imaginária normal. Vamos lá? O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Tá aí, pessoal. Vou pegar um outro raio luminoso. Por exemplo, esse aqui, ó. Incidiu aqui. Procedimento. Onde ele tocar a superfície, eu traço uma linha imaginária normal. O ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Então, aqui, ó. Bom, pessoal, aqui nós temos um pequeno problema. Esse raio e esse aqui são os raios refletidos. Então, eu vou anotar aqui, ó. O estudo deve ser feito. Então, o estudo é feito para os raios refletidos. Ou seus prolongamentos. Vamos já ver isso. Prolongamentos. Tá aí, pessoal. Então, isso tudo é feito para os raios refletidos ou para os seus prolongamentos. De que forma? Aqui eu tenho um raio refletido e aqui eu tenho outro raio refletido. E nós percebemos que eles compõem algo divergente, eles não vão se cruzar. Toda vez que isso acontece, você traça o prolongamento do raio refletido. Como que eu faço isso? Assim, ó. Incide, reflete. Tá vendo que esse aqui é o raio refletido? Eu venho aqui, ó, e traço o prolongamento do raio refletido. Tá aí, ó. E aqui, ó. Incide, reflete. Então, esse aqui é o raio refletido. Eu venho aqui, ó, e traço o prolongamento dos raios refletidos. De maneira que, se esse daqui é o ponto A, os prolongamentos, quer dizer, o cruzamento dos raios prolongados, os prolongamentos, vão formar a imagem de A. Então, aqui eu tenho ponto objeto A. E aqui eu tenho ponto imagem de A. Se você fizer a mesma coisa para esse ponto aqui, ó, essa extremidade B, você vai ter a formação da imagem de B. Então, eu terei aqui, ó, B'. De maneira que, como o objeto é orientado de B para A, a imagem do objeto é orientada de B' para A'. Dá uma olhada aqui, ó. O espelho plano, pessoal, ele tem a seguinte característica. Primeiro, tá vendo o tamanho do objeto? Sim, tamanho do objeto. A imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Então, o tamanho do objeto é obrigatoriamente igual ao tamanho da imagem. Eles têm o mesmo tamanho. Existe uma simetria aqui. Tá bem? Sendo assim, eu percebo que a distância do objeto, vou chamar de x, até o espelho, obrigatoriamente será a distância da imagem até o espelho.
Então, vou colocar aqui, ó, distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Eu posso pensar então da seguinte forma: 3 características da imagem. Então, primeiro, a natureza da imagem. Natureza. Depois eu vou falar da orientação. Orientação. E por último eu falo do tamanho. Natureza, orientação e tamanho. A natureza dessa imagem, ela é de natureza virtual. Entenda por que é virtual. A imagem formada de um objeto à frente de um espelho plano é sempre virtual. Porque a imagem não é formada pelos raios refletidos, e sim pelo cruzamento dos seus prolongamentos. Quando o cruzamento é feito para os próprios raios, a imagem será real. No caso do espelho plano, a imagem é sempre virtual. Por quê? Porque o cruzamento não ocorre para os raios refletidos, e sim para o cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Então a imagem tem natureza virtual. Orientação. Dá uma olhada no objeto. O objeto aponta para cima. E a imagem do objeto, nesse caso, também aponta para cima. Então eu digo que a orientação é direita. Tá bem? Se tiverem orientações opostas, a imagem será invertida. Por último, o tamanho. Como o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem, então você diz que a imagem tem tamanho igual ao objeto. Então tá aí, pessoal. Essas são as características da imagem formada na frente de um espelho plano. Agora, tem mais uma informação. Se você estiver à frente de um espelho plano, tá bem? Então eu vou colocar aqui, ó, espelho plano. E por algum motivo, você quer fazer um teste, você está à frente do espelho plano com o seu braço, tá, direito levantado. Então tá aqui, ó. Significa que lá no espelho, a tua imagem, vou colocar aqui, ó, a sua imagem, ela será da seguinte forma. Tá aqui você, sua imagem, tá bem? Sua imagem aparece assim. Então tá lá. Desenhar a mãozinha aqui ficou um pouco estranho, mas tá bom. A sua imagem aparece com a seguinte situação. Então, no caso do espelho plano, se você levantar o teu braço direito à frente do espelho, a imagem, tá, aparece com o braço relativamente esquerdo levantado. Essa característica, você diz que a imagem é reversa. Tá bem? Reversa. Então, a imagem formada no espelho plano é virtual, direita igual, e também tem essa característica de ser reversa. Tá bom, pessoal? Então, isso é o basicão aqui sobre formação de imagem no espelho plano. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!